Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 9, as modalidades mediúnicas. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar um quadro sintético de todas as modalidades que existem, perceber quais são as variedades comuns em todos os médiums, entender que elas se manifestam em diferentes graus de intensidade e que indivíduos há que apresentam múltiplas aptidões mediúnicas. Allan Kardec divide os fenômenos e as modalidades mediúnicas em duas grandes categorias, que são os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Vários outros estudiosos vão criar diferentes classificações porque vão usar critérios diferentes, mas a gente é capaz de perceber que essa ideia básica vai aparecer em todos os sistemas de classificação. Tem as modalidades que vão gerar efeitos físicos e tem aquelas que geram efeitos intelectuais. Kardec quer dizer com isso? Ele mesmo explica. Os médiuns de efeitos físicos são os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, ruídos, pancadas, movimento de objetos, transporte de objetos, objetos sendo atirados, ou qualquer coisa que aconteça no sentido assim. Aconteceu um evento físico e pronto. Já os médiuns de efeitos intelectuais são os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Então, mais do que acontecer as coisas, é estabelecida ali uma comunicação com os espíritos. Essa é a grande diferença. Nos efeitos físicos, propriamente falando, acontecem, né, esses fenômenos, mas o espírito não estabelece uma comunicação ali. Acontece o fenômeno e pronto. Claro, a gente pode investigar, tentar entender os motivos, as finalidades, por que o espírito faz o que faz, como os casos de poltergeist ou casa mal assombrada. Mas isso não implica em que haja ali alguma forma de comunicação mais explícita por parte do espírito. E é justamente isso que Kardec vem apontar. Algumas vezes é difícil estabelecer o limite entre os dois, quer dizer, onde que termina um fenômeno físico e começa um fenômeno inteligente. Tá? Kardec percebeu essa nuance. Ele diz assim: se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Claro, vamos pensar no caso da psicografia, quer dizer, ali é uma comunicação inteligente. O espírito está transmitindo um conjunto de ideias que o médium está registrando na forma de um texto. Mas o próprio corpo do médium está ali manifestando efeitos físicos por causa da presença e da atuação desse espírito sobre ele. Um caso, acho que mais evidente disso é a gente pode estudar algumas pancadas que os espíritos fazem, pode ser aleatória, quer dizer, está provocando pancadas, ruídos ou movimento de objetos. Mas na própria origem do espiritismo, a gente percebe que esses fenômenos foram justamente para a fronteira. Inicialmente você tem todos esses fenômenos aí, mas na sequência é estabelecido um diálogo com os espíritos através desses fenômenos físicos. Então deixam de ser pancadas aleatórias, deixa de ser um movimento aleatório, mas agora ele passa a atender um objetivo de comunicação. Então isso é um efeito físico ou é um efeito intelectual? Quer dizer, está na fronteira, ou na verdade é os dois ao mesmo tempo. É efeito físico porque os espíritos estão fazendo a manipulação fluídica, conforme estudamos, né, na semana passada e hoje, de modo mais detido, para fazer esse movimento, mas esse movimento agora passa a ser intencional. Ele pode significar uma pancada sim e duas pancadas não, ele pode fazer um número de pancadas correspondente a uma letra, ou pode buscar as letras no alfabeto que estão dispostas, enfim. É um fenômeno físico e inteligente ao mesmo tempo. E Kardec fala um pouco mais sobre isso, quer dizer, sobre os critérios dessa classificação, e afirma o seguinte: sob a denominação de médios de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e contínuas. Então, ele está deixando claro aqui um critério que ele resolveu adotar. Quer dizer, quando que eu vou chamar um médium de efeito intelectual? Quando essas comunicações, no caso dele aqui, muito particularmente através da escrita, ele dá uma grande ênfase para a psicografia, porque é a ferramenta principal que ele se utilizou na constituição do Espiritismo. Então ele vem dizer, né, quando isso acontece de maneira continuada, habitualmente o indivíduo faz isso, busca entrar em contato com os espíritos, escreve comunicação deles e tal, então eu vou dizer que esse é um médium de efeito intelectual, porque ele estabelece diálogo frequente
com os espíritos. Não é uma coisa esporádica, não é uma coisa que vai acontecer uma vez aqui, outra acolá, mas o tempo todo ele está buscando isso. E nos fenômenos físicos, até é mais comum de haver esse esporádico, é muito mais independente do pedido ali das pessoas. A não ser em grandes ocasiões, igual Kardec viveu na época dele, onde tivemos uma invasão organizada do mundo espiritual que multiplicou o acontecimento daqueles fenômenos de efeitos físicos em grande escala para chamar a atenção das pessoas, comprovar a existência da alma e o seu poder de interferência no mundo através da mediunidade, nesse caso de efeitos físicos. Mas na generalidade é muito mais difícil obter esses fenômenos do que estabelecer uma comunicação de fato com os espíritos. Então Kardec está dizendo, adota esse critério. Meu interesse aqui é na mediunidade de efeitos físicos, por causa da possibilidade de comunicação e que isso seja contínuo. Se o indivíduo, vez ou outra, tiver um contato, uma comunicação, não tem lá grande utilidade. E ele fala sobre isso, né? No entendimento de Kardec, e essa é a própria história dele no desenvolvimento do Espiritismo, ele acompanha o surgimento das mesas girantes, a febre que isso se torna em Paris, na Europa e mesmo na América, com uma série de outros fenômenos. E na interpretação de Kardec, todas essas manifestações materiais que foram ocorrendo, elas foram sinais e meios de aviso da existência dos espíritos, da possibilidade de comunicação mediúnica, da sobrevivência da alma, né, e conservação da sua individualidade. E ele diz assim: à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, que são mais regulares e mais seguidas, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos. Então Kardec interpreta o seguinte, né? Os fenômenos de efeitos físicos acontecerem em grande escala como sinais e meios de aviso, chamar atenção para a existência dos espíritos para estabelecer o diálogo. Né? Mas ele vem dizer, se são descobertos mecanismos e modalidades mediúnicas que permitem a comunicação que é mais ágil, né? E que é mais regular, que pode estudar uma sequência, então os espíritos vão começar a usar isso, que é o caso da psicografia. Aliás, é curioso observar que a psicografia não começou diretamente na modalidade que a gente conhece hoje, né? Que é você entregar um lápis, uma lapiseira, uma caneta, diretamente na mão do médium para ele fazer isso. Kardec acompanha a evolução disso com as pranchetas, com as cestas mediúnicas, né? Onde se amarrava esse lápis numa cesta ou numa prancheta, que aí fazia ali a comunicação. Os médicos punham a mão na cesta ou na prancheta. E depois tiveram a ideia, bom, por que a gente não tira esses objetos e põe o lápis diretamente na mão do médium? E perceberam que era mais fácil. Kardec vem dizer, olha, então não vamos ter mais tantas manifestações físicas porque a psicografia é muito mais interessante, as comunicações são mais ágeis. Então, visto isso, né, as duas grandes modalidades mediúnicas, vamos estudar as variedades mediúnicas que são comuns a todos os tipos de médiums. E o primeiro tópico que a gente aborda aqui é o que Kardec chama de médiums sensitivos. E ele diz assim, são as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Então, Kardec diz isso, né, que esse é o tipo de médium, e na sequência ele vem informar assim. Na verdade, esse não é bem um tipo específico de médium, mas é uma variedade comum a todos os médiuns. Isso é muito interessante porque é um dos critérios que os médiuns usam para ter uma ideia do tipo de espírito ali se aproximando dele, tentando estabelecer alguma forma de comunicação. Isso até a gente fala para os médiuns que são mais iniciantes, porque é um reforço. Tem duas maneiras da gente examinar a qualidade do espírito que está ali perto da gente. A gente vai olhar para o conteúdo do que ele está emitindo para nós de pensamento, seja através só desse diálogo mental, seja através da psicografia, da psicofonia, enfim, a gente vai examinar, mas isso pede um tempo, pede estudo, pede maturação do sujeito. Uma outra forma mais imediata, mais objetiva é o que você está sentindo na presença desse espírito. Então, essas impressões que ele ocasiona no médium são um critério bastante evidente para ele ter uma noção de que tipo de espírito está ali se aproximando. Isso, minha gente, todo tipo de médium tem. Alguns médios isso é mais sutil, é mais suave, vamos dizer assim, e outros essa impressão é muito forte.
muito acentuada. Mas todos os médiums têm isso, que facilitam todos os tipos de comunicação para estabelecer contato com o espírito que queira ali se manifestar. E uma outra classificação que Kardec faz, a gente vai ver a parte 1 nesse slide, a parte 2 é a seguinte, tá? O médium tem noção, o médium tem ciência de que ele está participando do fenômeno mediúnico e ele se envolve voluntariamente nisso? Fazendo a observação disso, Kardec então propõe essas duas modalidades aqui. Existem os médiuns que ele chama de naturais ou inconscientes, que são aqueles que produzem espontaneamente os fenômenos, sem intervenção da própria vontade e, as mais das vezes, a sua revelia. Isso é mais comum nas pessoas que não têm entendimento de que são médiums, tá? Em situações que são as mais patentes ou situações que são menos evidentes. Alguns exemplos disso. Quando fala aqui de ser médium, a revelia, como assim? Tá forçando alguma violência com o médium? Não. Muitos fenômenos materiais, por exemplo, no Livro dos Médiuns há registro do espírito que tampava pedras na casa de uma família. Tinha lá um particular, tem os motivos, quem quiser está lá. E aí esclarecido, na conversa que Kardec estabelece com o mentor, de que o médium que fornecia os fluidos para aqueles fenômenos, o espírito conseguia tirar as pedras, não estava ali na família, não estava na casa, estava nos arredores. E aquele médium nem sabia que estava doando fluidos para participar daquele fenômeno. Esse é um exemplo. Existe outro mais simples e um pouco mais agradável, se a gente pode dizer assim. Muitas vezes as criaturas estão dentro do centro espírita, no momento final, depois da palestra e conversando, meditando e tal. Muitas vezes as pessoas estão doando fluidos que são utilizados na cabine de passes. Os indivíduos estão atuando como médiums nesse sentido e não se percebem disso. Então, assim, o que faz a diferença é que o indivíduo não tem ciência de que participa do fenômeno mediúnico, tá? Em indivíduos que não têm as convicções espíritas é mais comum. Os indivíduos têm evidência, audiência, aquilo espontâneo, e ele não tem ideia de que está apresentando o fenômeno mediúnico. Por outro lado, existem os médiuns facultativos ou voluntários. Têm ciência e entram com vontade. Eles querem que aconteça um fenômeno mediúnico, como alguém que vai participar de uma reunião toda semana. Então, Kardec vem dizer, são aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Aí você pode questionar, bom, mas isso está em contradição com o que estudamos na aula anterior, que fala que a primeira condição para que aconteça o fenômeno mediúnico é que um espírito queira fazê-lo. Por isso vem um adendo aí. Qualquer que seja essa vontade, eles, os médiuns, nada podem se os espíritos se recusam, que prova a intervenção de uma força estranha. Então, claro, não é que está passando por cima da vontade dos espíritos, é que esse médium se coloca em situações específicas para ter as comunicações mediúnicas. Não está dizendo que ele vai mandar nos espíritos, mas ele está lá voluntariamente procurando, criando uma ocasião para que aconteça o fenômeno mediúnico. Então, se os espíritos atendem a isso, eles querem fazê-lo, eles podem fazê-lo. E o médium coloca a sua vontade também, criou afinidade fluídica, que estudamos na aula anterior, então acontece o fenômeno. Então o médium tem ciência de que ele é alguém que tem essa faculdade de comunicação com os espíritos, então ele entende que é um médium ostensivo, ele vai procurar isso, ele vai evocar os espíritos, ele vai participar das reuniões, enfim, ele vai voluntariamente colocar-se nas condições de concentração, buscando entrar no transe mediúnico para que aconteça essa comunicação. Então percebe a diferença? Aqui ele está ciente do que está acontecendo, está buscando a ocasião, a oportunidade, está colocando a sua própria vontade para que aconteça o fenômeno. No caso anterior, o indivíduo está participando e não está consciente de que isso está acontecendo com ele. Kardec nos chama atenção para algumas nuances. Embora tenha feito essa grande classificação ali nos médiuns de efeitos físicos, nos médiuns de efeitos intelectuais, ele nos chama atenção de que todas essas variedades de médiums apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas há, que a bem dizer, apenas constituem matizes, mas que nem por isso deixam de ser efeito de aptidões especiais. Vejam vocês que, se a gente quiser, nós podemos criar uma classificação das modalidades mediúnicas que é assim, quantos forem os fenômenos, quantos vão ser os tipos de médiums. E a gente vai ter uma classificação que é na base de listar. Então,
O médium compõe poesia, então o médium poeta. O médium compõe música, então o médium compositor musical. O médium escuta os espíritos, médium audiente. Conseguem perceber? Então a gente pode criar infinitas modalidades mediúnicas ou criar os grandes grupos. Em qualquer situação, Kardec chama atenção. Essas faculdades não se apresentam rigorosamente idênticas nos sujeitos. Elas vão apresentar graus de intensidade. Há indivíduos que têm uma facilidade imensa para psicografar, fazem aquilo de maneira escorreita, quando já estão experimentados e tal. Então, né, aquilo vai numa velocidade incrível, conforme a gente vê muitas pessoas e tal. Em outros, a psicografia é um processo que ele vai mais lento, alguma dificuldade e tal. Em outros, a psicografia é algo muito esporádico, que vai acontecer vez ou outra. Né? Para outros indivíduos, é a psicofonia. Eles vazam a informação do espírito e falam com facilidade, aquilo vai fluindo e tal, você compreende, estabelece um diálogo super dinâmico com o espírito comunicante. Para alguns outros médios, eles têm bastante dificuldade, então o negócio deles é se dedicar a outro tipo de fenomenologia. Então varia de criatura para criatura. Kardec percebe também a questão das múltiplas modalidades, que não só existem as diferentes modalidades mediúnicas em graus diferentes, mas que as pessoas podem ter mais de uma modalidade mediúnica. Tá? Então, o indivíduo que psicografa pode ser o mesmo indivíduo que vai ter a psicofonia. O indivíduo que participa de materialização de espíritos é o mesmo indivíduo que vê espíritos, e por aí vai. Então, assim, o médium não tem essa característica, na maioria das vezes, inclusive, o médium não tem só uma modalidade mediúnica. Costuma ter duas, três, até comum ver isso acontecer. Então, Kardec registra assim: há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Então, Kardec observou isso na época dele, a gente continua observando isso nos dias de hoje. E o que ele fala aqui também é algo que a gente verifica. Tem sempre uma modalidade que é dominante. Então, o indivíduo é capaz de psicografar, o indivíduo faz a psicofonia e tal, mas é um indivíduo que é muito mais fácil ele psicografar, né? Ou o contrário, o indivíduo que dá psicofonia de vez em quando psicografa e tal, mas o que domina nele é a psicofonia. Então, a orientação de Kardec é: dedica a essa que é dominante, porque pode ser mais útil, né, no exercício dessa faculdade. A gente estudou lá para trás isso, né, que dentro da proposta espírita, o desenvolvimento mediúnico consiste em exercer essa faculdade, aprendendo, né, a refinar a sensibilidade, o exercício dela e dar um direcionamento útil. Kardec está reforçando isso aqui, dizendo o seguinte: olha, posso ter várias modalidades, o interessante é dedicar-me àquela que é dominante, porque isso vai fazer com que ela seja mais útil nas suas aplicações. E, finalmente, esse estudo da especialidade mediúnica também é importante no processo da técnica, aquele passo final que a gente estudou na aula anterior, sobre a afinidade dos espíritos, afinidade fluídica dos espíritos com o médium, né? E Kardec registra assim: conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém se escolha o médium mais apto ao que se tem em vista. Então, claro, o espírito quer psicografar. Ele tem ali uma mensagem, um texto que ele quer trazer a um médium. Bom, a gente sabe da complexidade, a gente estudou isso nos mecanismos anteriores. O médium vai ser um intérprete. Então, o espírito provavelmente vai buscar um médium que tenha mais facilidade na psicografia, onde aquilo seja mais escorreito, um médium que já seja experimentado o suficiente. Por quê? Se ele escolher um médium onde a psicografia não é a dominante, vai ser muito mais difícil. Primeiro, do ponto de vista da mecânica da coisa, né, a mão do médium ali não ser tão maleável, tão rápida. E segundo, a própria transmissão do pensamento fica mais comprometida. Aquele médium tem mais dificuldade para fazer aquilo ali. Então, o próprio espírito, estudando as especialidades dos médios, qual faculdade é mais dominante, e de acordo com o tipo de comunicação que ele quer oferecer, seja escrevendo, seja falando, seja se mostrando para causar uma impressão visual, ou causar uma impressão auditiva, ou realizar algum fenômeno de movimento de objetos e tal, o espírito vai observar ali os médios que tem à disposição e vai escolher aquele que tem a aptidão mais adequada. E dentro dessa aptidão, claro, aquele que tem a intensidade maior. Claro que os espíritos, minha gente, né, eles também vão saber improvisar,
de acordo com as condições que se apresentarem para eles e buscar fazer o melhor possível. Mas se tem poder de escolha, eles vão sempre atrás do médico que apresenta as aptidões mais adequadas para o trabalho que ele deseja desenvolver. É a nossa aula de hoje. Fique com Deus.